Boa tarde, queridos irmãos. Que o amor e a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a direção da casa, a Luz Divina, pela confiança, oportunidade de estudo e aprendizado. O tema da nossa palestra se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai vossos inimigos, tendo como título Inimigos e Nós. Jesus veio para trazer novas diretrizes, novas formas de conduta e mostrou que devemos também amar os inimigos, mesmo não sendo uma tarefa fácil. No Sermão da Montanha, Jesus disse: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O povo naquela época conhecia a lei como: eu amo aqueles que se afinizam comigo, que são próximos a mim, mas aqueles que fazem o mal para mim, eu não preciso retribuir com o bem. Jesus veio para trazer novas diretrizes, novas formas de conduta, e mostrou que devemos também amar os inimigos, mesmo não sendo uma tarefa fácil. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, juntamente com os espíritos que o auxiliaram na codificação, colocaram os temas em determinada ordem, e não é coincidência nem ao acaso esta ordem. Ela tem um motivo e um objetivo. E, curiosamente, o capítulo sobre amar os inimigos está logo após o capítulo Amar ao Próximo. E por quê? Primeiro, a gente aprende a amar quem está próximo de nós, que concorda com as nossas ideias, que nos apoiam, para então começarmos a aprender a amar os nossos inimigos. Outra curiosidade que Emmanuel trouxe, juntamente com Francisco Cândido Xavier, nos vários comentários acerca dos versículos de Jesus, e o versículo Amai os vossos inimigos, é o que mais tem comentários de Emmanuel, talvez porque realmente não é uma tarefa fácil. Você tem inimigos? Os inimigos são nossos desafetos do presente ou do passado, que não concordam conosco, que estão tristes, magoados, irritados por algum motivo, e podem estar tanto encarnados como desencarnados. Todos nós temos inimigos. Pode não ser desta encarnação, mas temos que lembrar que somos espíritos milenares, que tivemos outras vidas e que nem sempre acertamos. E Jesus veio para exemplificar como se relacionar com estes desafetos. Nosso pensamento nessa hora é de desaprovação, questionamentos. Como assim vou ter que me relacionar com o inimigo? Abraçar, beijar, conviver, adorar o meu inimigo? Não foi isso que Jesus nos pediu, porque ele sabe que muitas vezes não é possível. Também não nos pede que concordemos com os erros alheios. Às vezes, o nosso desafeto errou mesmo, magoou, teve uma escolha que não é legal. E não significa que devemos concordar com esta atitude equivocada. A única coisa que Jesus nos pede ao amar os nossos inimigos é compreensão, é entendimento, o olhar de que se o outro errou, tem um motivo. Ele pode estar desequilibrado, não estar bem consigo mesmo, alguma coisa na vida dele não está legal. Por isso que ele errou, assim como nós também erramos. Amar aos inimigos, na conceituação de Jesus,
não será praticar servilismo ou bajulação. É compreender, acima de tudo, que as faltas daqueles que não se afinam conosco poderiam ter sido nossas, e imaginar quão felizes nos sentiríamos se tivéssemos, porventura, os nossos erros desculpados e esquecidos por aqueles aos quais tenhamos ofendido. Emmanuel, no livro Monte Acima, por Francisco Cândido Xavier. Talvez não cometemos este erro porque não estamos na mesma situação daquela pessoa, mas se pararmos um pouco e nos colocarmos no lugar dela, a conclusão que teremos é que talvez caíssemos no mesmo erro, ou até pior. E é este o desejo de Jesus: entender, compreender e perdoar. Jesus sempre pede o que está ao nosso alcance, nada fora disso. Ele sabe do que somos capazes. Inimigos e obsessores. As obsessões nada mais são do que nossos desafetos desencarnados. São pessoas como nós, porém sem o corpo físico. Podemos não ver que eles estão por perto de nós. Possuem os mesmos sentimentos, as mesmas dores, as mesmas felicidades, os mesmos prazeres, pois já estiveram encarnados como nós. Ao entendermos isso, passamos a entender que as dores deles são parecidas com as nossas. Aquilo que a gente não gosta, eles também não gostam, também machuca. Por vezes, esses obsessores foram pessoas que nos amaram muito, que confiaram em nós e, por algum motivo, que às vezes não lembramos, traímos a confiança. Machucamos esta pessoa e por isso ela se tornou um desafeto, por uma atitude nossa. Em um dos episódios, foi descrito que os espíritos obsessores muitas vezes nos veem como uma fotografia de como fomos no passado. Podemos até ter mudado, mas eles ainda nos enxergam daquela forma e por isso guardam mágoas e tristezas. E a notícia não muito boa é que na maioria das vezes nós ainda somos a mesma pessoa que fomos lá no passado, com os mesmos pensamentos, com os mesmos equívocos. Podemos não fazer mais exatamente o que fazíamos lá atrás, mas ainda pensamos da mesma forma. E isso serve para que esses espíritos tenham afinidade conosco. É a lei da afinidade. Precisamos lembrar que neste relacionamento com os inimigos, ninguém se resume em um só ato. Há um erro, há um equívoco. Por vezes alguém erra conosco ou com alguém que amamos e ficamos presos naquilo. Aquela pessoa se torna aquela atitude. Acabamos por não mais lembrar das coisas boas que esta pessoa fez para nós e para os outros. Portanto, lembre-se, os inimigos não são apenas este equívoco. Eles também possuem coisas boas. A importância da oração. Uma breve história contada onde uma mãe, cujo filho na fase da adolescência tinha um certo grau de mediunidade e começou a passar por um difícil e intenso processo obsessivo que durou alguns meses, e a mãe passou a orar pelo obsessor do filho. Ela já participava de trabalhos numa casa espírita, e depois de um tempo, esse espírito que estava obsediando se comunicou com ela e disse: "Eu não posso mais fazer o que eu queria fazer com o seu filho. Eu esperei muito tempo para me vingar. Não que seu filho não mereça, ele ainda merece, mas se eu fizer o que eu quero fazer com o teu filho, eu vou te ferir.
e eu não posso ferir o coração de quem sarou as minhas feridas. Veja que atitude de uma mãe para com o obsessor de seu filho. Tocou o coração deste obsessor, que então desistiu de ter esta vingança por conta do amor que ele recebeu. O que ela fez com a oração? Quebrou este padrão vibratório de vingança e ódio com seu carinho e amor. Portanto, é isso que temos que buscar. Quebrar este ciclo, e a oração é um dos caminhos. Como Jesus falou, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Durante o sono, não podemos esquecer que durante a noite de sono físico, nosso espírito continua a trabalhar, a estudar, a se relacionar com o mesmo padrão vibratório que tivemos durante o dia. O sono é como se fosse uma porta para este relacionamento com nossos amigos e desafetos desencarnados. Então, vamos utilizar desta ferramenta para construir coisas boas. Quem quiser estudar, orar, cumprir com os próprios deveres e trabalhar em auxílio dos outros, principalmente daqueles que atravessam dificuldades e provações maiores que as nossas, alcança libertação e tranquilidade, com a certeza, porque os nossos adversários são sensíveis às nossas palavras, mas só se transformam para o bem com o apoio em nossas próprias ações. Do livro No Mundo de Chico Xavier, por Chico Xavier e outros. Eles nos observam, estão ao nosso lado e até são sensíveis àquilo que falamos, mas são nossas ações que fazem a diferença. Orar e pedir para que os obsessores se afastem de nós é um erro, pois tem um motivo de estarem ali. Tem algo que precisamos resolver. Sendo assim, devemos orar para que tenhamos força, discernimento, fé e vontade para mudar e melhorar, porque se simplesmente se afastar, nós não resolveremos o problema. A ação no bem. Cuidarmos do nosso corpo para nos proteger dos vírus e das bactérias, mas temos que cuidar do nosso espírito também. Ao fazer uma boa ação a uma pessoa, talvez um dia ela nos retribua em uma boa ação, ou faça para outra pessoa, gerando assim uma corrente de benefícios, tanto para encarnado como para os desencarnados, pois as famílias espirituais que nos acompanham são gratos às pessoas que ajudam. Uma corrente que, assim como a do mal, temos que quebrar. A do bem, temos que incentivar. 6 antídotos aos inimigos. Primeiro, a boa conduta. Nossa casa dispõe de diversos tratamentos para auxiliar na recuperação de pessoas em desequilíbrio espiritual, incluindo aqueles relacionados à atuação de obsessores. Nada mais, mas nada adianta se não mudarmos a forma de agir, pois o que causa o nosso sofrimento e trazem nossos desafetos são as nossas atitudes. O tratamento está para ajudar, mas é preciso que tenhamos uma mudança, não somente no ambiente onde recebemos o tratamento, mas na família, no ambiente de trabalho, na sociedade, nas mais diversas situações. Segundo, o autoconhecimento. Uma das grandes propostas da doutrina espírita é que nos conheçamos, ou seja, conhecer aquilo que nos faz bem, aquilo que nos tira do sério, as nossas fraquezas, em que situações ainda deslizamos
com facilidade. O terceiro, o tempo. Este antídoto esquecemos com frequência. Quem nunca teve o pensamento de que estava fazendo tudo certo orando, fazendo bem e nada mudou ou melhorou? Precisamos dar tempo ao tempo. Muitas vezes o que estamos passando, precisamos de fato passar por determinado tempo. Temos que aprender a esperar. Quarto, cultivar a oração. É difícil orar para o inimigo com carinho, amor e compaixão. Às vezes, oramos da boca para fora, mas não vai ser de uma hora para outra que vamos conseguir orar com sentimento e sinceridade. O importante é que esse cultivo seja crescente, que dia após dia a gente consiga ir colocando um pouco mais de amor, de cuidado e de atenção nessa oração. É com a oração que vamos preparando o coração para o futuro, conseguir estender a mão ao inimigo e ajudar. O quinto, a prática da caridade, do bem, do olhar o outro. O Evangelho já nos diz: fora da caridade não há salvação. O sexto, o perdão. Emmanuel nos diz que o perdão é o antídoto mais poderoso para com os nossos inimigos. O perdão serve como libertação para nós e para o nosso inimigo. É o antídoto que vai nos libertar para seguirmos na nossa caminhada e não fiquemos presos nos acontecimentos. E segundo o Evangelho, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Amigos e inimigos. Chico Xavier descreveu a importância dos nossos amigos, mas também dos nossos inimigos. O amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nos dispomos a aproveitá-lo. O companheiro enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário identifica os nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. Companheiro nos dá força. O adversário nos mede a resistência. Quem nos estima frequentemente categoriza nossos sonhos por serviços feitos, tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, porquanto não nos ignora, e sim nos combate, reconhecendo-nos a presença em ação. Emmanuel, do livro Passos da Vida, por Francisco Cândido Xavier. Saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos o passo em caminho melhor. Uma boa reunião a todos.